todos e a todas. Estaremos trazendo agora mais uma reflexão, um estudo sobre a força de Adonai e não a nossa. Uma das razões de nosso Pai nos permitir passar por situações de adversidade é a de nos possibilitar o crescimento de nossa força espiritual. Muitos de nós são pessoas que já desceram ao interior de si mesmas, encontrando uma força extra enquanto atravessavam crises. Isso é verdadeiramente, particularmente com respeito aos discípulos do Eterno. O Eterno tem posto à nossa disposição uma força extra. Infelizmente, o mundo em que vivemos dá ênfase maior à força humana e pouca ou nenhuma ênfase à força espiritual. Todos nós temos ouvido expressões populares como esta: quando a caminhada se torna difícil, a dificuldade faz caminhar. No mundo há muitos cursos de treinamento e preparação, livros, gravações, áudios, e-books, cursos de coaching sobre assuntos como autossegurança, autoconfiança, autodespertamento, autoimagem, auto isto e auto aquilo. Todas essas coisas soam bem, mas não são bíblicas. A palavra de Adonai ensina o Messias despertamento, o Messias confiança, o Messias segurança. Ela ensina que a maneira de melhorar nossa imagem é conformá-la à imagem de Yeshua HaMashiach que vive em nós. Quando lemos as palavras que vêm da boca do maior personagem que já viveu, vemos como são diferentes os caminhos de Adonai dos caminhos egocêntricos de autoconfiança que o mundo ensina. Yeshua, o Messias, disse essas palavras: "O filho nada pode fazer de si mesmo, não posso de mim mesmo fazer nada, não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou." Yohanan 5,19, João 5,19, João 5,30. "Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e que eu estou a vos dizer? Não digo por minha própria autoridade, o meu próprio arbítrio, mas o Pai que vive continuamente em mim faz as obras, seus milagres, seus próprios feitos de poder." João 14,10. Podemos ver claramente que Yeshua, o Messias, o perfeito homem que viveu a perfeita vida, não confiava em sua própria capacidade. Sua vida, que é modelo para nós, dependia não da sua força e habilidade humanas, mas da força e do poder do Elohim, do Deus vivo dentro dele. É muito importante que apliquemos esse princípio à nossa vida. Nosso Pai nos deu capacidade para tomarmos decisões normais e diárias da vida. Todavia, nunca foi de seu propósito que usássemos essas limitadas habilidades humanas para resolver problemas extremamente graves e complexos que só podem ser solucionados na esfera espiritual. Por exemplo, nenhuma pessoa que pensa tentaria superar em corrida um carro em alta velocidade ou voar por seu próprio poder. Da mesma forma, devemos nos dar conta de compreender o que podemos realizar com as nossas limitadas habilidades humanas e quando não podemos prosseguir com a nossa própria força. Algumas pessoas são capazes de realizar muita coisa com a sua capacidade humana. Aliás, essa grande habilidade constitui geralmente mais um perigo do que uma vantagem, pois tente dar a essas pessoas muita confiança em sua própria força e capacidade. Por maior que seja nossa força humana, ela dura somente algum tempo. Mais cedo ou mais tarde, todos nós chegaremos ao ponto em que não podemos resolver nossos problemas com as nossas próprias habilidades. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. A Satã prefere nos ver confiados em nossa própria força. Ele sabe que a palavra de Adonai afirma: pela força nenhum homem prevalecerá. Por mais fortes que sejamos, mais cedo ou mais tarde, nos poremos de encontro a algo maior que
aquilo que podemos vencer. Um homem possante não é libertado por muita força. Porque devem os discípulos ficar na dependência da força humana quando um poder sobrenatural está à nossa disposição? Se dependermos unicamente de nós mesmos ou de outros seres humanos, mais cedo ou mais tarde teremos grandes problemas. Mas se pusermos a nossa confiança em Adonai, receberemos grandes bênçãos. Assim diz Adonai: maldito grandemente seja o homem que confia e descansa no frágil homem e faz da carne humana o seu braço, cuja mente e cujo coração apartam-se do eterno, porque será semelhante a um arbusto ou um indigente desnudo no deserto, e não anteverá nenhum bem por vir, habitará em lugares ressequidos de solidão, em inabitável terra salgada. Muito mais bem-aventurado é o homem que crê, confia, se apoia e descansa no eterno, e cuja segurança e esperança é o eterno. Pois será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não teme e nem vê quando chega o calor, mas a sua folha fica verde, não estará preocupado e ansioso no ano da estiagem, nem cessará de produzir frutos. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 5, capítulo 17, versos 5 a 8. A fraqueza de Adonai é mais forte do que a fortaleza humana. A tolice de Adonai é mais sábia do que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Adonai é mais forte que a força do homem. Não podemos realizar coisa nenhuma no mundo espiritual sem Yeshua. Separados de mim, tirados da união vital comigo, nada podeis fazer. Na esfera espiritual, sem Yeshua não podemos fazer nada, mas através dele podemos fazer tudo. Eu tenho o poder de fazer todas as coisas em Yeshua que me dinamiza. Estou pronto para tudo e capacitado para qualquer coisa por meio daquele que infunde poder interior em mim. Isso é, eu sou autossuficiente pela suficiência do Messias. Devemos derivar a nossa força do ilimitado poder que Adonai tem posto à nossa disposição. Fortalecei-vos no eterno, sede capacitados através de vossa união com ele. Derivai vossa força dele, aquela força que o seu poder ilimitado proporciona. Muitos de nós se põem em dificuldade porque tentam resistir a Satã com a sua limitada força humana. Satã não está nem um pouco preocupado com as nossas habilidades humanas, mas ele fica sempre temeroso quando aprendemos a enfrentá-lo com as armas que Adonai nos deu. Adonai é fiel e há de fortalecer-vos e vos porá sobre o firme fundamento e vos guardará do único mal. Quando confiamos em sua força, nada há para temer. Adonai é a fortaleza da minha vida. De quem estarei com medo? Não devemos jamais dizer que não podemos superar um problema. Isso contraria a palavra de Adonai, que nos afirma que podemos fazer tudo por meio de Yeshua HaMashiach. Pelo seu poder, nós podemos passar por qualquer problema e superar qualquer problema. Por ti passei por um esquadrão, pelo meu Adonai pulei por cima de uma parede. A força de Adonai está disponível a nós, na mesma medida em que cremos que ela está. Sua força não é automática, como sempre é o caso. Adonai tem feito a sua parte, deu-nos a força de que carecemos. Agora, temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é fazer o que a palavra nos diz acerca da força que nos é dada, e então prosseguiremos na fé, baseados nisso. Adonai é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Nosso Pai ajudará seus filhos e nos dará força se nele confiarmos. A salvação dos justos é de Adonai. Ele é sua força no dia da angústia. E Adonai nos ajudará e nos livrará. Ele os livrará do perverso e os salvará, portanto confiam nele. Nós construímos essa confiança estudando a palavra de Adonai e nela meditando continuamente. Buscai-a para estar continuamente em sua presença. Quando
Quando a caminhada é difícil, a força que necessitamos está à nossa disposição. Ele está na palavra de Adonai. A minha alma está cheia de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Quando as tempestades da vida estão a nos bater, é muito importante que fiquemos a sós com o Eterno de maneira regular e contínua. A força espiritual vem da solidão de muitas e muitas horas preciosas passadas a sós com o Eterno, estudando a sua Torá, a sua palavra, nela meditando, a Ele adorando, orando e com Ele tendo comunhão. Quanto mais tempo de silêncio passamos com o Eterno, mais o seu amor, assim como a emuná, a fé, a shalom, a paz, a força e a sabedoria fluirão em nós. À medida que fizermos isso continuamente, estaremos mais que repletos de fé, de paz, de sabedoria, da força e do amor que precisamos para tratar os problemas que nos apresentam. A força espiritual vem de conhecermos ao Eterno, de termos com Ele um relacionamento pessoal tão estreito que nós sabemos que Ele nos fortalecerá, Ele nos guiará. O povo que conhece Adonai se mostrará forte e permanecerá firme. Quanto mais renovarmos as nossas mentes na palavra do Eterno, mais perto dele chegamos e mais semelhantes a ele nos tornamos. Onde-vos novo e eu que está sendo renovado no conhecimento da imagem do seu Criador. Pergunto a cada um dos que estão ouvindo, você sabe exatamente o que você precisa para fazer com que a força se torne absolutamente perfeita em sua vida? A resposta é parar de tentar fazer tudo o que a própria capacidade, a força divina se aperfeiçoou exatamente lá, naquele último ponto em que o mundo jamais imagina poder encontrá-la. Ela se faz perfeita em nossas fraquezas. Ele me disse, minha graça, bondade te é suficiente, porque o meu poder é aperfeiçoado em fraqueza, muito alegremente, portanto, eu me gloriarei nas minhas enfermidades, para que o poder do Messias esteja em mim. Assim tenho prazer nas enfermidades, nos desesperos, nas necessidades, nas perseguições, nos infortúnios por causa do Messias, porque quando estou fraco, então sou forte. Se quisermos sempre ver um exemplo de como são diferentes os caminhos de Adonai dos caminhos do homem, ele está nessa passagem. Os profanos jamais procurariam a força na fraqueza. A mente carnal entende que é simplesmente algo estúpido. Sentimos prazer em nossos problemas. No entanto, a palavra de Adonai diz para fazermos essas duas coisas. Para que sintamos prazer quando estamos diante de um problema que é muito maior do que o que podemos resolver. Resposta: porque é exatamente quando a perfeita força de Adonai é ativada em nosso favor. A verdade é que somos fortes quando confiamos no Eterno e fracos quando confiamos em nós mesmos. A força e a capacidade humanas, na verdade, são um perigo, porque nos tentam a confiar em nós mesmos. A fraqueza humana é uma vantagem se o conhecimento dessa fraqueza nos levar a confiar no Eterno. A força divina somente pode ser ativada e aperfeiçoada quando, no meio das fraquezas, confiamos no Eterno. Nosso Pai Celestial não está interessado em nossas falhas. Ele pode nos prover muito bem de qualquer habilidades que nos possam faltar. Ele não está contando com a autoconfiança, força e habilidades humanas. Ele está contando com a humana fraqueza e ousa confiar nele e nele se manter confiante. Por mais graves que possam parecer os nossos problemas, isso é incompreensível ao nosso limitado entendimento humano. Mas é uma verdade espiritual explícita. Quando a Ele nos dirigimos em nossa fraqueza, sem poder mais prosseguir, nossa emuná nele subsistirá nossa fraqueza pela sua força. Ele dá poder ao desfalecido e cansado, e ao que não tem nenhum vigor aumenta a força, tornando-a exuberante e fazendo-a multiplicar-se. Nós acionamos a força do poder de Adonai, admitindo nossas fraquezas e confiando a nossa força ao Eterno, que o
fraco diga: eu sou forte. O poder espiritual é ativado por palavras. Quando dizemos alguma coisa, nós lhe atribuímos poder na esfera espiritual. Quando estamos encurralados, sem poder de dar só mais um passo, devemos abrir a nossa boca e dizer: Adonai, eu sou fraco, não posso resolver esse problema com a minha força e as minhas habilidades humanas. Eu sei e livremente confesso. Contudo, a tua palavra diz que eu posso fazer todas as coisas com a tua força, que a tua força é aperfeiçoada na minha fraqueza. Por isso, vou manter-me totalmente confiante na tua força. Quando cremos isso em nossos corações, dizemos isso com profunda convicção, que vem de um coração fervoroso, e agimos de conformidade com isso, então a força do Eterno se torna eficiente para nós. Quando estamos fracos, devemos louvar continuamente ao Eterno e dar graças por sua extraordinária força que nos está disponível. Nosso Pai procura por filhos que creiam isso no fundo de seus corações. Os olhos de Adonai sondam toda a terra para que possa firmemente sustentar aquele cujo coração está totalmente nele. Adonai está procurando alguma coisa muito rara, um ser humano que seja conscientemente fraco e no meio dessa fraqueza professe confiança em Adonai e realmente ande por fé, sabendo que sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Nosso Pai deseja muito manifestar sua força em nosso favor. Por isso, procura constantemente por filhos que venham a confiar inteiramente nele no meio de toda a reconhecida fraqueza. A nossa incapacidade abre a porta para o auxílio de Adonai. Quanto mais nos dermos conta de reconhecer quão incapazes realmente somos, mais abriremos os canais para que nosso Pai nos ajude. No mundo, as pessoas tentam esconder a fraqueza e aparentar fortaleza para conseguirem a admiração de outras pessoas. Mas nosso Pai quer que façamos justamente o contrário. Frequentemente devemos abrir a boca e confessar nossa fraqueza e citar sua palavra corajosamente anunciando a força que Ele tem proporcionado a nós. Essa firme, reiterada e perseverante confissão de fé ativa sua força em nosso favor. Não devemos desistir. Quando a caminhada é difícil, precisamos todos os dias abrir a boca para reconhecer com fé que a sua força é provada em nossa fraqueza. Ele nos dará a força que necessitamos de acordo com as circunstâncias. Conforme teus dias, assim será a tua força. Nosso Pai Celestial sabe exatamente quanto de força precisamos e quando precisamos, e concederá essa força na proporção direta de nossa emuná. Quando nós oramos lhe pedindo para eliminar um problema, Ele pode fazer isso, ou em sua sabedoria preferir nos dar força para vencer o problema. Devemos confiar inteiramente nele e regozijarmos-nos com a extraordinária vitória de Yeshua, o Messias, sabendo que já temos vencido qualquer coisa que surja contra nós. Yeshua sabe que ele tem a vitória, por isso nunca perde sua alegria. Quando participamos dessa atitude, nos alegramos no meio dos sofrimentos e jubilosamente reconhecemos nossa fraqueza em meio às adversidades. Isso ativa sua alegria e nos dá força. Não estejais entristecidos e deprimidos, porque a alegria do Eterno é a força vossa e a vossa fortaleza. A alegria do Eterno é nossa fortaleza. Essa alegria se deve transmitir através de nós, seja qual for o problema que possamos enfrentar. Sua alegria nos elevará acima desses problemas e nos dará força para vencê-los. Eu seguirei, independente do que aconteça, sempre cheios da alegria do Eterno.